Inicialmente, nós tínhamos parte do presbitério, que na época ainda era soteropolitano, o grupo de missões urbanas. E algumas congregações, elas nasceram a partir desse sonho. Quando o grupo de missões urbanas deixou de atuar, o sonho e o desejo de implantar igrejas ficou no nosso coração. Juntamente com o presbítero Oswaldo e a irmã Nildeia, nós viemos aqui para Camaçari, inicialmente no Parque das Mangabas, para fazer a aquisição desses lotes. E a pessoa que estava fazendo a venda dos terrenos, eles tinham lotes que eram doados para a igreja. E nós sonhamos com uma igreja presbiteriana aqui. E aí nós adquirimos o primeiro lote, que é onde hoje funciona a Igreja Assembleia de Deus. Era o lote da igreja presbiteriana. Finalmente, por decisão do conselho da igreja, nós passamos o lote para a Assembleia de Deus, porque como havia uma igreja presbiteriana aqui em Camaçari, entendeu-se que o bairro aqui seria campo, né, propício para a igreja. Depois de alguns anos, percebemos que a igreja não iniciou o trabalho aqui no bairro, então nós iniciamos o evangelismo. Eu, Eliana, né, Esther ainda muito pequenininha, né, com acho que 3 anos de idade na época. Ela fez 3 anos de idade aqui no Parque das Mangabas. O diácono Oswaldo, né? O saudoso diácono Oswaldo em memória. E as primeiras conversões que aconteceram aqui no Parque das Mangabas foram a irmã Maria, que hoje congrega na Assembleia de Deus e mora ao lado, né, vizinha da igreja, e a nossa irmã Liliane, esposa do Ceará. Depois dessas duas irmãs, mais alguns irmãos, os filhos da irmã Maria também professaram a fé, e nós víamos aqui nos fins de semana buscá-los para levar lá para Lauro de Freitas, o que era um transtorno muito grande, porque nós só tínhamos a VSA na época. Nós tínhamos que ir lá para a Via Parafuso, lá no posto BR, esperar o transporte, e aí à noite para voltar era aquele transtorno, não tinha mais ônibus. Às vezes tinha que dormir lá na casa do diácono Oswaldo para vir na segunda-feira. Então nasceu desse sonho de plantar o trabalho presbiteriano aqui no Parque das Mangabas. Bom, deixa-me falar um pouco antes da minha formação, né? Eu me converti em março de 88 e com menos de 2 anos de chamado de conversão, Deus me chamou para o trabalho de abertura de congregação. Eu me converti em março de 88 e em janeiro de 90 eu já estava saindo da minha cidade, em Recife, Pernambuco, indo para o interior da Bahia, na cidade de Cafarnaum, trabalhar com congregação. Então, aquele ano, em 1990, nós organizamos a congregação presbiteriana de Cafarnaum, na Bahia. E deu tão certo como nunca antes, né? Eu nunca vi um crescimento tão grande. Foram muitas pessoas convertidas que eu fui desafiado pela liderança, na época meu líder, a abrir uma congregação da congregação, algo muito atípico, né? Uma congregação é criada em 1 ano e no segundo ano abrir uma filha, digamos assim. E de fato Deus confirmou, eu aceitei o desafio e fui abrir essa congregação. Então eu tenho uma vivência muito grande com a congregação e de forma que eu gosto muito. Então, encurtando o tempo longo, chegando no ano de 2002, eu cheguei na igreja presbiteriana, na primeira igreja presbiteriana de Lauro de Freitas. E a igreja já tinha, por conta da igreja mãe, a igreja presbiteriana de Vasco da Gama, ela já tinha uma ênfase missionária muito grande, porque a igreja mãe ela abria congregações e nossa igreja, a primeira de Lauro, foi aberta por esse viés missionário, por esse ímpeto missionário da nossa igreja mãe. Então, assim que eu assumi a igreja, junto com o conselho, em 2002,
tínhamos a congregação de Portão. Eu cheguei em 2002, mas veja que em 2004 já estávamos abrindo uma outra congregação, que foi a congregação de Abrantes. À época, o pastor Weber foi o primeiro obreiro lá. Ele estava em formação no seminário, terminado o seminário, tendo sido ordenado, ele foi ser o líder da congregação de Abrantes. E em 2007, a nossa congregação de Portão foi organizada pelo presbitério Igreja, que se desvinculou de nós. E com essa desvinculação, a congregação de Abrantes passou a ser congregação de Portão, que era mais próxima, Abrantes e Portão. De maneira que a nossa igreja-mãe, a primeira de Lauro de Freitas, ficou sem nenhuma congregação em 2007. Portanto, em 2008, nós decidimos abrir o trabalho aqui na congregação do Parque das Mangadas, porque a gente já tinha cumprido a missão. Tínhamos, digamos, formado uma filha em igreja, que era Portão. Mas ficamos agora sem nenhuma filha. Sim. E aí decidimos criar o ponto de pregação de Parque das Mangadas. Então, em 2008, aqui foi aberto no Parque das Mangadas a congregação, o ponto de pregação do Parque das Mangadas. Um ano depois que a gente tinha deixado praticamente organizado o Portão. E em 2009, 15 de agosto de 2009, o que era ponto de pregação passou a ser congregação do Parque das Mangadas. Isso porque o Walter, com sua família, tinha vindo morar. Isso foi muito importante para a gente ter um apoio. A gente não abre. Pode abrir uma congregação do zero? Não tem ninguém lá para a gente começar a evangelizar? Pode. Mas o ideal é que a gente tenha famílias, pelo menos uma família que seja um ponto de apoio para a abertura de uma congregação. Foi assim com o Parque das Mangadas. Como o Walter, junto com sua esposa, sua filha Esther, pequenininha à época, tinha vindo para cá, para o Parque das Mangadas, em 2003 e ficava indo para Lauro de Freitas. Naquela época o transporte era difícil, né, muito complicado. Então, atendendo à necessidade da família dele e da igreja também de expandir o campo, a gente abriu a congregação, o ponto de pregação, em 2008. E a congregação foi organizada, como eu já falei, em 2009. Foi assim que a gente viu, né? E a gente está aqui nessa expectativa de organizar a congregação do Parque das Mangadas para então partir para outra abertura de congregação. Lembrando que hoje a Igreja Presbiteriana de Lauro de Freitas, a primeira igreja presbiteriana de Lauro de Freitas, tem duas congregações, porque a gente assumiu também Mussurunga, que não foi a gente que abriu, a gente recebeu por doação a congregação de Mussurunga. Isso mostra que a igreja, o conselho, tem uma visão bastante missionária de expandir o reino, né? De sempre criar congregações. Os primeiros desafios é encontrar um ponto adequado para funcionar e já em vias de, no mesmo lugar, passar a congregação. E Deus foi conduzindo as coisas. Nós encontramos ali onde hoje funciona a pastelaria, né? Nós encontramos ali um ponto, passamos a funcionar ali os nossos cultos regulares. O desafio maior era a distância, né? 28 quilômetros. Poucos carros na igreja na época, né? Poucos irmãos com carro. Poucos irmãos aqui, só tínhamos Walter. Então isso, a demanda de manter um trabalho, abrir e manter, é um desafio no início por isso. Porque o ponto era alugado, o bairro era muito incipiente, poucas ruas, asfaltados, não tinha água, a encanação, não tinha luz, era sempre poucas casas tinham luz. Enfim, tudo isso foi uma grande dificuldade. E também, sempre no início, a entrada e saída de pessoas é algo que acontece, né? Pessoas chegam, às vezes, com uma expectativa diferente da igreja e vêm, enfim, tem conflitos também. Eu acredito que o inimigo acaba também trazendo prejuízos, diferença de pessoas, desavenças que acontecem, enfim. Quando a igreja está no início, sempre tem algumas dificuldades como essa. Então, esses foram os desafios. Distância,
condições de carros também, poucos irmãos com carros, para a gente poder estar vindo, dando assistência a Walter, que era uma família, só tinha uma família aqui. Assim que foram chegando alguns irmãos, também foram saindo por, às vezes, divergências, desentendimento, coisas pequenas, mas que acabam atrapalhando o trabalho. Eu acho que a visão desde o princípio era trazer o presbiterianismo aqui para o Parque das Mangabas, né? Pregação do evangelho genuíno, a fé reformada. Essa foi a visão desde o princípio. Nós tínhamos igrejas muito sérias, mas com pessoas sérias até, mas que não professavam a fé reformada, né? Então, vimos a necessidade, principalmente por conta de algumas pessoas que eram presbiterianas e já residiam aqui, como é o caso da irmã Nildé, e ouvimos o clamor dela: poxa, por que não tem um presbiteriano aqui e tal? E por conta disso também nasceu esse desejo de implantar o trabalho presbiteriano aqui. Bom, a visão nossa sempre foi estabelecer um trabalho para que possa ter autonomia se tornando igreja. Isso demora. E essa demora, eu pelo menos entendo o seguinte: a congregação ela precisa ganhar personalidade. O que é isso? Para mim, quando a gente implanta um trabalho, as pessoas vão olhar, os vizinhos, os parentes dos irmãos que congregam, vão olhar para a gente para ver se a gente tem de fato perseverança no trabalho. Isso é personalidade, né? Tem testemunho, tem compromisso. Não é uma coisa incipiente que começa, fecha, abre de novo e fica aí com escândalos. Não, é criar personalidade, uma igreja séria. Isso leva tempo e precisa ter muita perseverança, porque essas entradas e saídas das pessoas faz com que às vezes a gente pense desânimo. Quando a gente estava bem no início aqui, algumas pessoas se queixavam isso: ô pastor, como é que está assim? Né? Hora tem gente, hora não tem, desânimo. Não, irmão, é isso aí. A gente precisa criar personalidade. Até ver que a gente é uma igreja séria, que a gente não está brincando do evangelho, não está barganhando com o evangelho. Até essa personalidade se tornar pública para a comunidade, esse é o desafio. E a questão da identidade de uma igreja bíblica reformada. Até as pessoas conhecerem isso, porque muita gente vem para a igreja, a entrada e saída de pessoas da igreja ocorre também por visões distorcidas. Pessoas às vezes vêm procurar os anseios que outras igrejas pregam, né? Prosperidade, tipo assim, arrumar um casamento, curar. Claro que Deus pode dar isso, a igreja ora por isso. Mas, essencialmente, a igreja que tem uma visão bíblica reformada, ela prega a salvação em Cristo Jesus e a santificação em Cristo Jesus como um grande meio de redenção do ser humano. Isso vai fazer toda a diferença ao longo do tempo do cristianismo que é pregado com genuinidade, né? Com verdade. Vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Então, é isso que eu chamo de criar personalidade. Leva tempo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Quando eu cheguei na congregação, eu era pequeno ainda. Eu tinha o quê? Uns 12 anos, eu acho. Era um ponto de pregação e a Mangaba era só lama, literalmente. A gente, quando conseguiu mudar pra cá, né, pra esse lugar que a gente é hoje, nesse terreno, o que a gente tinha era a partezinha de trás e uma cobertura de policarbonato. E aí quando chovia, meio que molhava tudo. Aí a opção era ficar sufocado. Então a gente sufocava no mofo, a gente se molhava na chuva. E ainda assim, aqui estamos nós. Várias famílias já passaram por aqui, várias famílias foram alcançadas por conta desse trabalho. Inclusive, aqui na congregação, vieram 2 amigos que eu orei muito para eles serem convertidos. Graças a Deus por Cristo Jesus. Eu tenho muitas memórias muito boas dos momentos que a gente passou, principalmente de mutirão, aqui também, que a gente foi só vendo crescer aos poucos. De forma que no começo parecia grande, e sempre que a gente construía mais um pouco, parecia que a gente tinha muito mais espaço do que tinha antes. E agora a gente tem uma quantidade infinitamente maior de espaço e já está começando a parecer pequena de novo. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado com pessoas. Não existe uma congregação sem pessoas, né? Não existe uma congregação feita de muro e chão e terra. São pessoas que fazem a congregação. E algumas pessoas estão aqui desde o começo, há mais tempo do que eu, talvez, porque quando a gente se mudou para cá já tinha um ponto de pregação. E outras
chegaram e permaneceram, algumas chegaram e se foram para outras igrejas, graças a Deus. Não consigo me lembrar de nenhuma que realmente se perdeu, né? Enfim, o Senhor tem sido bom. Quando eu conheci a congregação, quando eu conheci os irmãos, foi bem na época em que eu conheci a Cristo. Então foi a época da minha conversão. Eu tinha 15 anos. Então, para mim, o que mais me marcou foi, primeiro, o acolhimento, o período da conversão. Eu era adolescente e a minha família não era cristã, então era só eu. E o que mais me marcou foi que as pessoas, né, o irmão Walter, os pais de Mateus, os meus irmãos, eles faziam muitas coisas para que eu pudesse não só estar nos cultos, né, como me levar de volta para casa, mas também me ceder poder eu dormir, né, na casa dos meus irmãos, para poder participar de coisas como programações da UPA, em Lauro, enfim, das coisas dos adolescentes. E isso com certeza fez parte da minha trajetória cristã, porque o senso de unidade era uma coisa que me marcou muito na congregação, o senso de família, de corpo de Cristo, porque eu sempre quis ter uma família grande que glorifica o Senhor. E na congregação foi o meu primeiro contato com isso, com o corpo de Cristo. E também me inspirou muito a ter uma família que serve ao Senhor. Então, o que mais me marcou foi isso, porque a partir disso, a minha casa também começou aos poucos a ser uma família que serve ao Senhor. Então, primeiro era só eu, e hoje somos eu e minha mãe. Então, é isso. Para mim, ter uma família firmada em Cristo é o que mais me marcou na trajetória cristã. Quando vocês estão cantando, eu acho uma coisa mais linda, me toca muito. Na hora da Santa Ceia, eu lembro muito da minha mãe. Então, para mim, Deus está presente ali, sim, em todos os momentos. A exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia.
e em tudo existe graça. Cantemos sim, que já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder ser visto e ouvido por vocês. Poder falar para vocês aqui, ainda que, por enquanto, distante, nesta ocasião tão importante, de aniversário da congregação, que marca mais crescimento, mais maturação da igreja, desenvolvimento, progresso no trabalho aí. Louvo a Deus pela vida de vocês e sou muito grato a Deus pelo período que passamos juntos aí, nos 2 anos antes de virmos para cá. Um momento muito importante para que, inclusive, eu confirmasse o meu chamado ao ministério e estivesse aqui. O tempo que eu passei aí e pude servir a vocês e ser servido por vocês, aprendi muito com vocês, enquanto convivemos aí como igreja. Acertei, errei, eu sei, e louvo a Deus pela paciência que vocês tiveram comigo, e saibam que muita coisa que eu aprendi nesse tempo daí tem sido refinada e aperfeiçoada enquanto nós estamos aqui no seminário. Eu sei que estamos separados por esses 4 anos aqui do seminário, que não são mais 4, mas dentro de pouco mais de 1 ano estaremos de volta para continuarmos esse trabalho que foi iniciado aí neste período. Mas um trabalho que já foi iniciado há muito mais tempo, pois eu não cheguei no início do trabalho e quando eu cheguei a coisa já estava andando. Eu pude, graças a Deus, fazer parte disso daí. E peço ao Senhor que continue fazendo o trabalho avançar. Tenho visto o avanço do trabalho. Louvo a Deus pelas pessoas que têm se dedicado para que esse trabalho continue avançando aí. Eu tenho visto e acompanhado. Para que logo em breve, se Deus quiser, não sejamos mais a congregação presbiteriana do Parque das Mangabas, mas a igreja presbiteriana do Parque das Mangabas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, podendo proclamar as verdades eternas aí nesse bairro que tanto carece de verdades, de sã doutrina, de evangelho genuíno sendo pregado para as pessoas. É o nosso trabalho como igreja, é a nossa missão como igreja, como povo de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Continue orando por nós. Nós seguimos aqui orando por vocês. Vocês nos ajudam em oração, em recursos. Eles têm sido muito benéficos para o nosso crescimento e nossa manutenção aqui. E assim, meus irmãos, quero deixar para vocês uma palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. Por isso não desanimem, continuem avançando, servindo de acordo com as suas forças para o avanço do reino de Deus, para o progresso do trabalho aí na congregação. Estou doido para voltar e conviver e continuar trabalhando juntamente com vocês. Que seja assim, que o Senhor queira, e se for, estaremos juntos sim. Abraço para todos vocês, meus irmãos, e um feliz aniversário por esse mais um ano, ou mais este ano que a congregação pode completar.